E aí pessoal, suave na nave. Bom, Matheus aqui, dando continuidade ao nosso conteúdo de geometria analítica, certo? Das notas de aula do professor da USP, Plínio. Bom, agora iremos ver produto escalar. Bom, aí ele começa na nota de aula, dando uma introdução sobre o que seria produto escalar, né, na geometria euclidiana, que era basicamente uma relação que nós poderíamos estabelecer entre o comprimento de um dado vetor e o ângulo entre dois vetores e assim por diante. Mas agora a gente vai focar o quê? Na definição e não em dar uma contextualização, ok? Mas até então a gente pode pensar que é exatamente eu expressar o comprimento, o tamanho, a norma de um vetor a partir de seu ângulo ou de outras métricas, certo? Então, bom, a primeira operação que teremos é a seguinte coisa: definição de produto escalar. Bom, os símbolos de produto escalar são exatamente esses daqui, cujo você vai ver, ou esses daqui, tá? Ou ainda mais ou menos assim, tá? Talvez vocês vejam esses tipos de notações para produto escalar. Geralmente, até onde eu me lembro também, aqui para produto vetorial você também pode utilizar isso. Por isso que a gente tem que ter cuidado um pouquinho com as notações. Então, geralmente a mais usual é essa daqui, dessas setinhas para diferenciar. Bom, pela definição, a gente vai ter a seguinte coisa: a gente vai considerar o espaço dos vetores V3, tá? Ou seja, o espaço que a gente comumente adota para os vetores. Considere os espaços de vetores V3. E a gente vai falar que isso nada mais vai ser do que uma aplicação chamada de aplicação bilinear, tá bom? Uma aplicação bilinear. É uma aplicação bilinear e a gente vai aqui escrever essa aplicação. Uma espécie de aplicação bilinear em que aqui a gente vai ter um vetor, né, qualquer coisa, e coloca uns pontinhos aqui para representar, definida exatamente do produto escalar para o espaço vetorial V3, tá? Para os reais. E isso aqui seria uma aplicação bilinear, que é exatamente uma aplicação co-estabelecida entre o produto escalar e o espaço vetorial dado e o espaço vetorial para o conjunto dos reais. E o produto vetorial, então, gente, nada mais é do que toda operação que satisfaz as seguintes propriedades. É por isso, gente, que lembra que eu tinha falado para vocês? Pessoal, não necessariamente distância é o que tomamos como módulo da variação do espaço, ou como o comprimento efetivamente percorrido por algum ponto material, alguma coisa assim, desse jeito, mas na física da norma euclidiana que nós usamos, tá? Na verdade, vulgarmente dito mesmo, distância, na verdade, é um conceito muito mais geral que satisfaz certas propriedades. E é exatamente o que ele vai ver aqui. Toda propriedade, toda operação que satisfaça todas as 4 propriedades que eu escrever vai se definir como produto escalar, tá bom? Então, a primeira coisa que eu vou escrever aqui é a simetria, que é a primeira propriedade cuja tem que ser satisfeita para que nós tenhamos o produto escalar. A simetria, ela nos enuncia o quê? Que se eu pegar, então, o produto escalar entre os vetores U e V, é a mesma coisa de eu pegar o produto escalar ordenadamente do vetor V e depois do vetor U. Assim por diante, tá? Isso assim para todo vetor V e U pertencente ao espaço vetorial V3. Só deixa eu ver se eu tô gravando o áudio. Tô gravando o áudio. Espaço vetorial V3. A segunda propriedade é a propriedade da positividade, tá? Positividade. Seria a segunda propriedade que deveria ser satisfeita, onde ela nos diz exatamente o quê? Que pegar o produto vetorial pelo próprio vetor, isso aqui tem que ser maior ou igual a um vetor, né? Isso tem que ser maior ou igual a zero, aliás. Para todo vetor U pertencente ao espaço vetorial V3. E a gente tem uma condiçãozinha aqui que a gente vai ter que colocar, depois eu vou explicar o porquê, em que o produto escalar, né, entre o vetor por ele mesmo tem que ser igual a zero. Se for isso igual a zero, então equivale a dizer que o vetor U é um vetor nulo, tá? Esqueci de dizer isso aqui. Bom, então essa é a segunda propriedade, então que o produto escalar tem que ser positivo, tá? Entre ele mesmo. A terceira é a distributividade, a quarta é a homogeneidade, que a gente vai comentar.
distributividade, em que ela vai nos dizer o quê? Que eu pegar U mais ômega pelo vetor V, por exemplo, é a mesma coisa, pessoal, de eu adicionar o produto escalar, o V, com U, ômega V, tá? Então, isso aqui é uma das propriedades já também que nós teremos aqui para todo vetor U, ômega e V pertencente ao espaço vetorial V3. Isso aqui já é uma das propriedades que nós temos, que é a distributividade. Como vocês estão vendo aqui, eu tenho um produto escalar entre o vetor U mais ômega e o vetor V. Então, isso aqui é a mesma coisa de eu separar na propriedade de distributividade por uma adição o produto escalar entre o vetor U e o vetor V e o vetor W e o vetor V, tá? Como está ali escrito. E a quarta e última propriedade é a homogeneidade, tá? E isso definiria exatamente o nosso produto escalar. Lembrando que todas essas propriedades são garantidas por definição. Ou seja, a homogeneidade, onde que é escrita da seguinte forma: que eu multiplicar um escalar pelo produto escalar é a mesma coisa eu pegar esse escalar e multiplicar pelo produto escalar original. Para todo vetor U e V pertencente ao espaço vetorial V3 e lambda pertencente aos reais, ou seja, uma constante. Perfeito? Ou seja, produto escalar é exatamente tudo que satisfaz essas seguintes propriedades que nós temos aqui. Aí você fala, Matheus, tem outras propriedades? Bom, surge mais duas propriedades, mas ainda conhecida a distributividade / homogeneidade. Mas elas não vão ser comentadas, pelo menos por enquanto, não agora, ok? Depois que a gente vai comentar mais sobre elas, tá bom? A outra definição que as notas de aula do professor Plínio nos traz é exatamente a definição do que seria uma aplicação, uma transformação linear, e que nada mais é do que exatamente o que a gente vai utilizar também em produto escalar, que a gente vai amplamente utilizar transformações lineares. E a gente vai comentar e definir agora o que seria uma transformação linear e afins. Então, bora lá. Definição. Nas notas de aula do professor Plínio, eu acho que ele coloca tenho certeza. Tô com as notas de aula aqui abertas, né, na minha frente. Ele coloca na definição 3.1.2 na página 9, tá? Do capítulo 3, que é exatamente produto escalar de GA. Ou seja, essa definição 3.1.2, certo? Onde ela nos enuncia a seguinte coisa, que tal como a gente considera o espaço de vetores, certo? Sempre considerando esse espaço de vetores, V3, então considera o espaço de vetores V3 e uma aplicação, no caso, uma aplicação bilinear, tirar esse ponto, e uma aplicação de T do espaço vetorial V3 para o espaço vetorial V3, certo? Esse T aqui que ele vai falar. Dizemos, então, que essa letra T que eu utilizei ali, vamos tentar entender, então, o que seria T. Dizemos que T é uma transformação linear se satisfaz as seguintes propriedades. Ou seja, tal como o produto escalar deve ter suas propriedades por definição estabelecidas e tudo que obedecer aquilo é um produto escalar, teremos também com transformação linear, certo? Tudo que obedecer as seguintes propriedades é uma transformação linear. Tem uma transformação linear se possui as seguintes propriedades, tá bom? Então, teremos as transformações lineares nos vetores, no vetor soma 1 mais V, que é igual a transformação linear isolada para o vetor U e a transformação linear no vetor V, para todos os vetores U e V pertencentes ao espaço vetorial V3 dado, tá? A propriedade B, que é a transformação linear entre um escalar por um vetor, que nada mais é do que eu pegar o escalar e multiplicar pela transformação vetorial daquele vetor isolado. Eu coloquei V, né? Eu coloquei U depois,
Meu U é bem parecido com o meu V. Para todo vetor V pertencente ao espaço vetorial V3. A gente vai ter, então, agora C. Acho que tinha C, né? Não tinha. Ah, tem não. Perdão. Tem uma probabilidade de C não. Era só essas duas mesmo. É só essas duas. Isso aqui satisfaz uma transformação linear, pessoal. Certo? Até aí tudo ok? Então, nessas transformações lineares, ela nos permite algumas coisinhas interessantes. Quais coisas? Uma das decorrências dessa operação de transformação linear é que quando nós formos trabalhar com a transformação linear de uma combinação linear de vetores, por exemplo, AV mais BV, BU, aliás, como fosse, por exemplo, sei lá, um vetor qualquer, isso aqui, chamando AV de um vetor ômega e BU de um vetor V', isso é a mesma coisa, então, de fazer a transformação linear do vetor ômega mais o vetor V', mas isso, pela definição, ou seja, pela definição, nos permite decorrer que eu posso aplicar essa transformação linear diretamente nos vetores, adicionando eles. Mas veja que ômega e V é a mesma coisa que ômega é AV, mais a transformação linear BU. E agora ainda dá para fazer outra coisinha, que é a seguinte coisa. Ainda dá para fazer outra coisa que eu posso então utilizar de novo a definição nessa passagem. Então eu uso a definição e vejo que eu tenho escalares A, B dados, então eu posso retirar deles aplicando a transformação diretamente nos vetores. Então observe que eu tenho exatamente essas transformações, tá bom? Indiretamente nos vetores, né, de transformações lineares. Então isso aqui surge algumas coisinhas bem interessantes, tá? E observe que quando a gente faz o vetor ômega ser igual ao vetor AV, então isso necessariamente nos implica dizer que o vetor ômega ele está na mesma direção do vetor V, né? E sendo um A uma constante positiva, no mesmo sentido também, ou no sentido oposto, se A é menor que zero. Isso sabemos disso exatamente das definições que estudamos anteriormente, lá atrás, certo? Então, o que se altera seria exatamente o seu tamanho. Bom, isso aqui é uma transformação que nós temos. Nós também temos outras transformações cujo vale citar, que se chama transformação identidade, que é basicamente a aplicação que ao colocarmos um vetor, aplicarmos uma certa operação de transformação no vetor, ele nos gera o próprio vetor. E isso se chama transformação identidade. Bom, eu trouxe aqui como curiosidade, porque a gente vai utilizar isso aqui. Apesar do livro eu trazer como exemplo, e você poderia facilmente pular, eu achei curioso trazer o que seria essa transformação linear, que está dada pela própria definição, e também para entender também que existe uma transformação chamada transformação de identidade, que nos gera, que ao aplicar ela sobre o vetor, gera o próprio vetor, tá? Então isso aqui é muito útil, por quê? Porque a partir dessa transformação de identidade, se eu falo que eu tenho uma transformação cujo nos aplica exatamente isso, ao aplicar essa transformação eu teria exatamente AV mais BU. Então eu poderia resultar isso aqui como fosse um vetor ômega linha qualquer. Então eu posso exatamente expressar meu vetor como uma combinação linear de vetores. E eu volto ao nosso assunto de vetores de combinação linear, né? E isso também nos influencia em algumas outras coisas que a gente vai ver, que vai ser a seguinte coisa, vai ser a transformação diretamente no vetor, como contrair ele e aumentar ele. Como assim? Veja, gente, você já parou para pensar que quando eu pego exatamente e que a gente tá entendendo melhor agora como que a gente vai trabalhar com vetor, entende? Lembra para vocês que eu falei, pô, gente, vetor não é simplesmente um segmento de reta. Vetor, na verdade, seria o quê? Lembrando a definição mesmo de vetor. A definição formalzinha de vetor e suas incríveis representações são a seguinte coisa. A definição dele é exatamente uma classe de equipolência, é uma classe de equipolência representativa. Aliás, é uma classe de equipolência já é representativa. Ou seja, é um segmento de classe... é uma classe de equipolência. Ou seja, quando eu falo classe de equipolência, eu estou falando o quê? Que o vetor nada mais é do que um segmento orientado representativo de uma classe de vetores dada na geometria euclidiana em um certo espaço vetorial dado, e esse vetorzinho é conhecido como esse segmento orientado. Aliás, ele é tomado como representante de todos os outros segmentos orientados dotados das mesmas características de módulo, de direção e sentido dele, certo? E a gente toma isso aí, então, esse segmento orientado como um representativo de todos os que se encontram nesse objeto matemático
né, nesse espaço matemático vetorial. Aí a gente geralmente toma o espaço vetorial V2, se ele tiver duas coordenadas, e o espaço vetorial V3. Nós temos essa distinção, certo? Então isso seria vetor. E nós vimos também que por decorrência de algumas séries, se eu tenho uma multiplicação de um escalar por um vetor, nada mais é do que eu tomar um vetor na mesma direção, né? Alterar apenas o comprimento dele. Ou seja, quando a gente tem... E agora que entra essa parte de alterar o comprimento dele. Veja que quando a gente toma um escalar, a única coisa que o escalar faz alterar a seguinte coisa... Por exemplo, quando eu expresso ômega como esse vetor aqui, o escalar, a única coisa que pode alterar é o sinal dele. Mas ele ainda vai ter a característica vetorial, ou seja, vai ter a característica vetorial da direção. A direção não vai ser alterada com essa transformação linear específico. Então, em relação ao escalar. Então, quando a gente multiplicar por um escalar, gente, a única coisa que a gente altera é o sentido do vetor, se ele for menor ou maior que zero, e também o seu tamanho, certo? Como assim seu tamanho? Se eu coloco o escalar como 2V, eu tenho que ômega, então, o dobro de V. E se eu coloco 3, é o triplo. Então, veja que eu consigo exatamente, colocando valores de entre 0 e 1 em relação a ômega, não, né? Ao escalar, em relação ao escalar, controlar o tamanho do meu vetor. E isso exatamente vai ganhar o nome. Expansão do vetor, quando aumenta o comprimento. Contração, quando esse escalar está entre 0 e 1. E menor que zero, reflexão, porque eu vou inverter o sentido do vetor. E isso seria uma transformação, tá? É uma transformação aplicada diretamente no vetor. E isso é uma transformação linear que nós estamos evidenciando aqui, que é exatamente o que vai obedecer essas propriedades, por definição, né? E tudo que é uma transformação linear obedece e satisfaz as seguintes propriedades, tá? E agora a gente vai criar um teorema a partir disso, do dado, do explicitado até então. A gente cria um teorema para fundamentar como eu posso operar de forma mais rápida o produto escalar. Ou seja, agora a gente... Beleza, a gente definiu que existe o produto escalar, que o produto escalar é uma aplicação bilinear entre o espaço vetorial V3 e os reais, o seu próprio escopo abstrato do que é um produto escalar, certo? Nós vimos as notações possíveis para esse produto escalar, vimos que seria tudo que satisfaz as 4 propriedades descritas aqui exatamente, mas a gente não viu o que é transformação linear, que pode se aplicar diretamente no vetor. Isso transforma o vetor, por isso se chama transformação. Vimos que existe uma transformação que, ao aplicar diretamente no vetor, gera o próprio vetor. E agora iremos, então, finalmente fundamentar como que a gente realmente, na prática, vai operar com os vetores em relação ao produto escalar, certo? E este é o teorema que no livro ele coloca de índice 3.1.2, tá bom? Teorema 3.1.2, que é exatamente o teorema cujo será trabalhado agora. Esse teorema ele nos pede também, ele nos dá como enunciado, sempre considerando pela definição, já que estamos trabalhando com produto escalar, sempre pela definição teremos que considerar o espaço onde se encontra esse vetor, que exatamente considera o espaço vetorial V3, tá bom? Exatamente esse espaço de vetores V3 que nós iremos tomar aqui. E ele fala para a gente considerar também alguns vetores genéricos. E ele nos dá as coordenadas desses vetores, tá? E os vetores genéricos. Tá bom? Os vetores genéricos. E ele nos dá exatamente esses vetores sendo U, que é um desses vetores, como sendo x1, x2, x3, ou seja, as coordenadas dele, e o vetor v sendo y1, y2, y3, tá? Essas são as coordenadas deles, ou seja, coordenada na dimensão x, y, z dada do plano cartesiano, x, y, z dada do plano cartesiano, ok? E a gente vai trabalhar exatamente com uma certa aplicação, que é exatamente a aplicação do que? A aplicação bilinear, ou seja, exatamente estamos enunciando que estamos trabalhando com o produto escalar, ou seja, que ele satisfaz essas seguintes propriedades daqui, ó. Aliás, calma. Tá bom? Então, estamos trabalhando o que? Que o produto vetorial entre o vetor U e o vetor V, essa aplicação linear vai nos gerar uma aplicação linear, aliás, bilinear, em que o produto escalar nada mais vai ser do que o produto entre as coordenadas das mesmas dimensões dos vetores. Ou seja, se aqui eu tenho uma dimensão x e aqui eu tenho a dimensão x, as coordenadas deles serão multiplicadas, ou seja, x1, y1, e isso adicionado
a x2, y2, adicionado a x3, y3. Uma pergunta que a gente poderia... E isso definiria o nosso produto escalar no espaço de vetores V3, tá? Define o produto escalar. E por que eu acho importante essa abstração aqui em relação a isso? Bom, uma coisa que eu tô aprendendo muita coisa com os professores da faculdade, e porque até aprofunda mais, quando você pega livros geralmente de GA, você geralmente já vê direto com transformação produto escalar sendo isso. Não que não seja, porém isso aqui é uma espécie de produto escalar. Mas existem então outros produtos, outras espécies de transformações, barra aplicações bilineares cujas satisfazem isso aqui, tá? Então, não necessariamente produto escalar até o ponto que estamos vendo necessariamente tem que ser igual a isso daqui. Existem outros tipos, seria entre aspas, assim que se falar. Então isso aqui é uma coisa que eu acho muito legal de se ver, tá? Então no próximo vídeo a gente vai demonstrar exatamente esta aplicação aqui e o porquê ela funciona, tá bom? Fiquem com Deus. Bom, pessoal, antes de demonstrar isso, uma coisa que eu esqueci é que isso aqui é um caso particular, tá? Por isso que eu falei que nem sempre é a mesma coisa. Bom, isso aqui é um caso particular de um outro teorema que eu esqueci de anunciar ele, que ele deveria vir antes, porque eu já tô tão acostumado a aplicar com o produto escalar dessa forma que eu já fui direto nele. Mas seria o teorema 3.1.1, tá? Esqueci de comentar sobre ele, que exatamente faz o mesmo enunciado que nós temos aqui, porém essa transformação linear, ela nos teria um A aqui, um escalar A, um escalar B e um escalar C, que é o produto escalar ponderado, que é exatamente esse teorema aqui é um caso particular desse teorema 3.1.1, onde A é igual a B, que é igual a C, que é igual a 1. Aí gera exatamente o nosso segundo teorema, que é o teorema 3.1.2, tá? Então, para a gente demonstrar, a gente teria que demonstrar o caso geral primeiro, tá? Então, a gente teria que demonstrar que o conjunto dos números reais é munido dessas seguintes propriedades, tá? E aí a gente faria as demonstrações. E as propriedades seriam as propriedades exatamente que seria da distributividade, homogeneidade, positividade e simetria, né? Então a gente vai ter que teria que falar então sobre isso, que os conjuntos de números reais eles satisfazem isso, tá? Só passando para lembrar.